Deus nossa palavra no livro de Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. Todos já acharam? Vamos ler com a guia de seu santo bom espírito. Exortação aos velhos, às mulheres, aos jovens e aos servos. Tito deve ser ele mesmo um exemplo em tudo. Tu, porém, fala o que convém, a sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos e amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas, donas de casa, sujeita a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Exorta os servos a que se sujeitem a seu Senhor e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade, ninguém te despreze. Somente até aqui. Amém. Glória a Deus, Santo Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, nessa passagem aqui, o apóstolo Paulo manda uma carta para Tito. Irmãos, e Tito sendo a liderança da igreja, ele estava recebendo ensinamentos grandiosíssimos para passar para a igreja. Irmãos, e o apóstolo Paulo começa dizendo, tu, porém, fala o que convém. Irmãos, fala o que convém, fala o que for bom. E o que é bom? A sã doutrina. Irmãos, fala o que convém, a sã doutrina. Hoje os pregadores falam o que convém, mas o que convém não é a sã doutrina. Irmãos, o que convém é a solução dos problemas, os projetos, as vontades. E o apóstolo Paulo está ensinando aqui a vida cristã na prática. Irmãos, a nossa vida cristã, sabe, se Deus nos resgatou, se Deus nos escolheu, se Deus moveu o nosso coração, sabe, nós temos que mostrar isso na prática, dia a dia. E ele vai dizer, os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. Irmãos, quantas pessoas mais velhas
tem, que muitas vezes parece que tem 10 anos de idade. Né, irmãos? Quantas pessoas mais velhas que deveriam ser maduras, né, irmãos? Deveriam ser pessoas vividas, pessoas com sabedoria, sabe, irmãos? São piores que os jovens. Quantas vezes a gente vê os velhos fazer cada coisa que a gente fala, meu Deus, parece uma criança de 10 anos de idade, né, irmãos? E o que Paulo está dizendo aqui? Ensina os velhos que eles têm que ser maduros, né? Que eles têm que ser sábios, que eles têm que ter sabedoria, né, irmãos? As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem, para que ensinem as mulheres novas. Né? Por que os mais velhos precisam ser sábios, prudentes, né, irmãos? Com a cabeça no lugar, precisam ter foco? Por que os mais velhos precisam ser assim? Porque eles precisam ensinar os mais novos. Né, irmãos? Os mais novos, os jovens, eles não têm que andar com os jovens. Não, os jovens, eles têm que andar com os mais velhos, para eles pararem de fazer as idiotices de jovens e começarem a fazer as coisas de pessoas mais velhas, pessoas adultas, né, irmãos? E hoje em dia, muitas vezes nós temos os mais velhos agindo como jovem, ao invés dos mais velhos influenciarem os jovens, né, irmãos, a serem sábios, a deixarem as idiotices do mundo. Não, hoje em dia é o contrário, é os jovens que estão passando as bobeiras dos mais velhos, né? E na vida cristã, conforme a gente vai avançando de idade, sabe, há um processo na vida cristã, e esse processo é a gente se tornar mais sábio a cada dia, né, irmãos? A gente ter uma vida cristã melhor a cada dia. A gente não pode ser chamado para caminhar com Deus e daqui a 10 anos a gente está do mesmo jeito, não evoluiu nada, não progrediu nada, continua no mesmo, do dia que Deus chamou até agora a gente continua com a mesma coisa. Não, a gente tem que crescer, a gente tem que progredir, tem que ser mais sábio, né? E os mais velhos é que vão passar isso para o mais jovem, né, irmãos? Agora imagina se os jovens já são tudo bobo e de repente os velhos são bobos também. O que vai acontecer com a igreja? O que vai virar a igreja hoje em dia? Né? Então tem que haver essa consciência, né? E é isso que o apóstolo Paulo está ensinando aqui, para que ensine as mulheres a serem prudentes, né, irmãos? Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados em tudo, te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade e sinceridade, né? E é muito interessante que o apóstolo Paulo vai dizer assim, ó: você, Tito, você que é a liderança da igreja, você é o que tem que dar exemplo sobre todas essas coisas. Você tem que mostrar para eles como deve ser feito, né? Mas a gente não pode pedir, a gente não pode exortar uma igreja a viver uma vida santa, sendo que a gente não está nem aí para nada, né, irmãos? A gente tem que dar um exemplo, e é isso, exemplo. Na doutrina mostra incorrupção. Quantas pessoas hoje corrompem a doutrina, irmãos? Quantas pessoas hoje corrompem a verdade de Deus, né, para satisfazer o ego daqueles que estão ouvindo, né, para não deixarem as pessoas tristes no banco, né, irmãos? Fecham os olhos para os pecados, fecham os olhos para o erro, fecham os olhos para a mentira. Quantos não estão vivendo uma vida nessa condição? E Paulo está dizendo, não, na sã doutrina mostra incorrupção, gravidade, né, irmãos? A palavra de Deus, ela é algo que nos mostra a gravidade. Quantos pregadores pregam a palavra, parece um stand-up comedy, prega a palavra, parece um teatro, né, irmãos? Todo mundo vai na igreja para rir, porque o pregador é engraçado, né, irmãos? E está todo mundo rindo, todo mundo sorrindo, mas acha que está ouvindo a verdade na palavra de Deus, sorrindo, e dia após dia eles congregam para sorrir, né, irmãos? Para se alegrar, sendo que a palavra de Deus mostra gravidade, sabe, irmãos? Mostra, sabe, o quanto nós temos que nos arrepender, o quanto nós temos que nos abster das coisas do mundo, o quanto nós temos que nos voltar para as coisas de Deus.
Deus. Sabe, irmãos, o quanto de erros a gente comete dia após dia e o quanto ainda a gente tem que crescer na vida cristã. E isso não é engraçado, irmãos. Isso não é engraçado. Mas muitos pregadores estão fazendo disso uma grande piada. Muitas pregações se tornaram uma grande piada, né? E Paulo está dizendo, não, seja incorruptível na doutrina cristã, sabe? Mostra a gravidade, sabe? Sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, né? Mas como que é o nosso vocabulário? Como que a gente fala? Como que a gente usa o nosso vocabulário com os ímpios lá no nosso emprego? Sabe, quantos crentes, eles usam um vocabulário irrepreensível dentro da igreja? Ah, mas quando eles estão lá no emprego lá, eles falam igual os mundanos lá no emprego lá. A linguagem deles é o mesmo. Né, irmãos? O nosso vocabulário, como tem que ser o nosso vocabulário? Né, irmãos? Tem que ser são e irrepreensível. Esse tem que ser o nosso vocabulário. Né, irmãos? A gente não tem que se preocupar em querer ser agradável com as outras pessoas. A gente tem que querer se preocupar que as pessoas gostem de nós. Não, irmão, nós temos que nos preocupar em ter uma vida que honra a Deus, em ter uma vida que glorifica a Deus. E é esse tipo de conduta aqui que o apóstolo Paulo está dizendo que nós temos que ter. Né, irmãos? Não são alguns pontos. Não, nós temos que ter esse tipo de conduta aqui. Esse tipo de conduta aqui que nós temos que buscar. Linguagem sã e irrepreensível para que o adversário se envergonhe. Irmãos, quantos ímpios não estão tirando sarro de um monte de crente por aí, porque tem um monte de crente por aí que está falando igual a eles. Ah lá, ele congrega, ele vai na igreja, mas ele usa o mesmo linguajar mundano que eu. Mesmo linguajar mundano que eu, ele fala igual a mim. Sabe, os pensamentos pecaminosos dele são igual ao meu, porque olha o linguajar que ele usa. A única diferença é que ele congrega de vez em quando. Né, irmãos? Temos que envergonhar o adversário, o apóstolo Paulo está dizendo. E uma linguagem sã e irrepreensível serve para isso, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Exorta os servos a que se sujeitem a seu Senhor e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando a toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Né, irmãos? E nas questões práticas ele vai dizer, vocês que servem aos seus senhores, mostrem lealdade, mostrem dedicação. Se nós vamos prestar um emprego, sabemos que nós viemos a trabalhar com dedicação, nós viemos a trabalhar com lealdade. Né, irmãos? Que nós não venhamos a ser displicentes nos nossos afazeres, que as pessoas não têm que ficar olhando para nós para ver se nós estamos trabalhando direito ou não, porque aquilo que nós fazemos, nós temos que ter em mente que Deus está olhando. Né, irmãos? E tudo isso, todo esse tipo de conduta aqui, glorifica a Deus. Né, irmãos? E quando ele entra aqui no versículo 11, ele vai dizer o porquê. Por que a gente tem que ter esse tipo de conduta? Por que a gente tem que viver essa vida desse jeito? Por que a gente tem que ser irrepreensível com os mais velhos, tem que instruir os mais novos? Né? Por que a gente tem que ter esse vocabulário que honra a Deus? Por quê? Porque a graça de Deus se há manifestado. Glória a Deus. Né, irmãos? A graça de Deus alcançou vocês? A graça de Deus moveu o coração de vocês? A graça de Deus... Então, a consequência da graça de Deus ter alcançado vocês é vocês buscarem essas condutas aqui que glorificam a Deus. Sabe, irmãos, eles não falam, tem que ter esse tipo de conduta para ser salvo. Não, ele não fala que é para ser salvo. Ele fala que tem que ter esse tipo de conduta porque a graça de Deus se manifestou, que a graça de Deus alcançou vocês. E porque a graça de Deus alcançou vocês, como consequência, vão produzir esses tipos de obras aqui. Vocês vão produzir essa vida que glorifica a Deus. Né, irmãos? O apóstolo Paulo tinha uma grande preocupação de mostrar para as pessoas como que a graça de Deus alcança elas. Tinha uma grande preocupação de nos ensinar como que a graça de Deus atua em nossa vida.
Né? E muitas vezes o apóstolo Paulo dizendo, a gente não é salvo por aquilo que a gente faz, a gente é salvo por aquilo que Jesus Cristo fez, sabe? É porque a graça nos alcançou, é porque a graça moveu o nosso coração. Quando o apóstolo Paulo ensinava esse tipo de coisa, muitas vezes ele era acusado de pregar uma graça promíscua. Porque quando ele falava, a gente não é salvo por aquilo que a gente faz, mas a gente é salvo por aquilo que Jesus Cristo fez, as pessoas viravam e as pessoas diziam, então se não depende daquilo que a gente faz, então a gente pode viver uma vida no pecado. Então se a gente não depende daquilo que a gente faz, então para que viver uma vida santa? Vamos viver uma vida de qualquer jeito, então não depende de nós mesmos, depende de Jesus Cristo. Quantas vezes o apóstolo Paulo foi acusado disso? E hoje, irmãos, diante desses argumentos, muitas pessoas preferem corromper a palavra de Deus. Não, vamos falar para ela que ela precisa viver uma vida santa para se salvar. Porque se a gente falar para elas que ela precisa viver uma vida santa por causa daquilo que Jesus Cristo fez, elas vão achar que pode viver no pecado. Então, vamos deturpar a doutrina. Mas é por uma boa causa, querendo ou não, elas não estão vivendo uma vida santa. Então, o apóstolo Paulo nunca deturpou a doutrina para uma boa causa, sabe, irmãos? Ele sabia o quão importante era as pessoas entenderem que elas deveriam manifestar a consequência da graça de Deus ter alcançado elas. O apóstolo Paulo sempre se preocupava muito com isso, sabe, irmãos? E hoje os pregadores não se preocupam com isso. Hoje a graça de Deus virou o CNPJ, virou a placa da igreja. Os pregadores viram e os pregadores dizem, Deus preparou essa graça maravilhosa para a gente congregar. Olha que graça maravilhosa. Não, mas a graça não é o CNPJ, a graça não é a placa. Irmãos, a graça é a porta aberta que Jesus Cristo abriu para cada um de nós. Irmãos, é aquilo que Jesus Cristo falou lá no Apocalipse, lá, eis que pus uma porta aberta diante de ti, a qual ninguém pode fechar. Irmãos, que porta é essa? É a graça. Eu salvei vocês, eu movi o coração de vocês, sabe, e ninguém pode impedir eu de salvar vocês. Mas hoje a porta lá do Apocalipse virou tudo, virou a porta de emprego, virou a porta da solução dos problemas, virou a porta da realização dos sonhos, virou a porta, você imaginar, a porta virou menos aquilo que ela realmente é. Irmãos, a porta aberta é a graça de Deus nos alcançando, sabe, irmãos, e ninguém pode fechar essa porta. Quando a graça de Deus nos alcança, ela nos move e ela nos transforma. Então o apóstolo Paulo está nos ensinando, se a graça de Deus alcançou você, você tem que ter essa progressão espiritual na vida cristã. Você tem que progredir espiritualmente na vida cristã. Você não pode ficar estagnado no mesmo lugar. Irmãos? Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Todos aqueles a quem a graça de Deus alcançou são salvos. Irmãos? Todos aqueles que a graça de Deus alcançou, eles não têm uma oportunidade de serem salvos. Não, irmãos, são salvos. Todos aqueles que a graça de Deus alcança são salvos, trazendo salvação a todos os homens. Todos os homens, não pessoa por pessoa no mundo, mas todos os homens, ricos, pobres, irmãos? É brasileiro, é judeu, é argentino, irmãos? Não importa a sua classe social, não importa a sua raça, não importa a sua cor, sabe? Todos aqueles a quem a graça de Deus alcança são salvos. Então a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. E ele vai dizer, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas. Olha só o que o apóstolo Paulo vai dizer. Sabe, a graça de Deus, ela nos alcança. E quando ela nos alcança, a primeira coisa que ela faz, sabe, é nos salvar. E depois que ela nos salvou, sabe, ela nos ensina. Ensinando-nos que, sabe, irmãos, a graça de Deus nos ensina. Então, quando nós temos crentes que não estão aprendendo, nós temos um sério problema, irmãos. Quando nós temos crentes que não progridem espiritualmente na vida cristã, nós temos um problema. Nós não temos pessoas movidas pelo Espírito de Deus. Irmãos, a graça de Deus nos ensina que a renunciar à impiedade e às concupiscências mundanas.
Sabe, irmãos, quantos crentes ímpios hoje em dia nós temos dentro da igreja? Sabe, irmãos, quantos crentes, o que é impiedade? O que é um ímpio? Sabe, irmãos, um pecador é aquele que peca, sabe, mas ele sabe que aquilo é pecado e aquilo acusa ele. Um ímpio é aquele que peca, mas o pecado já é tão comum e tão cotidiano na vida dele que para ele já nem é pecado mais. Ele peca e para ele já não é pecado mais, ele está muito acostumado com aquele pecado. Sabe, irmãos, quando o Espírito de Deus nos alcança, quando o Espírito Santo nos alcança, ele nos ensina a renunciar à impiedade. Sabe, irmãos, os pecados começam a nos tocar. Sabe, irmãos, os pecados começam a nos incomodar. Os pecados começam a nos mostrar que nós precisamos largar aquelas práticas, largar aquelas atitudes. Né, irmãos? Quando nós somos alcançados pela graça de Deus, nós renunciamos à impiedade, à vida de ímpio. Quantos crentes hoje, irmãos, vivem uma vida de impiedade? Sabe, irmãos, eles estão sempre cometendo os mesmos pecados. Sabe, irmãos, eles estão sempre cometendo os mesmos erros. Sabe, irmãos, eles estão sempre vivendo uma vida leviana, sempre vivendo uma vida profana. Se nós formos alcançados pela graça de Deus, né, irmãos, o Espírito Santo nos ensina. A vida cristã não acontece num estalar de dedos, de repente a graça nos alcança e nós já somos transformados. Não, há um processo. Nós somos ensinados. E nós precisamos estar nessa caminhada aqui sendo ensinados. A gente não pode colocar o nosso ego em primeiro lugar. A gente não pode colocar o nosso eu em primeiro lugar. Não, a gente fez errado, a gente caminhou errado a vida inteira. Vamos continuar errado até o fim. Estamos errados aqui. Não pode colocar o nosso ego em primeiro lugar. Vamos se enquadrar. Né, irmãos? Vamos enxergar a verdade da palavra de Deus e vamos se apegar a ela. Renunciar ao nosso ego, ao nosso eu. Renunciar ao que precisa renunciar. Para se apegar na verdade da palavra de Deus. Né, irmãos? Renunciando às concupiscências mundanas. Todo desejo que desonra a Deus. Todos os profundos desejos que desonram a Deus. A graça de Deus nos ensina a renunciar tudo aquilo que desonra a Deus. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Vivamos nesse presente século, sóbria, justa e piamente. E a graça nos ensina não apenas o que nós precisamos renunciar. A graça nos ensina também ao que nós devemos buscar. Porque não basta apenas saber o que precisa renunciar. Nós precisamos saber o que precisamos buscar. Né, irmãos? E ele vai dizer, vivamos neste presente século sóbria. Né, irmãos? Precisamos ter uma vida sóbria. Não podemos ter uma vida embriagada pelas coisas do mundo. Não podemos viver uma vida embriagada pelos prazeres do mundo. Né, irmãos? Pelos sonhos, pelos projetos do mundo. Né, o diabo falou para Jó. O diabo falou para Deus, né? Tira tudo de Jó aí, que eu quero saber se ele vai te servir. Ele te serve porque você dá tudo para ele. Tira tudo aí que eu quero ver se ele vai te servir. Né, irmãos? Hoje o diabo fala assim, dá um pouquinho de dinheiro para ele que eu quero ver se ele vai congregar. Dá um serviço bom, um salário bom, que eu quero ver se ele congrega nada. Dá dinheiro para ele que ele não vai na igreja nunca mais. Né, irmãos? Essa é a realidade da igreja hoje. Eles não congregam a Deus porque não tem nada, né? Mas você dá dinheiro para eles, você apareceu uma condição melhor, a Deus, igreja, a Deus tudo. A Deus caminhar com Deus. Essa é a vida cristã. Sabe, irmãos, não vivem uma vida sóbria. Não podemos estar embriagados com as coisas desse mundo, irmãos. Os prazeres desse mundo. Precisamos ter a nossa cabeça no lugar, precisamos estabelecer as nossas prioridades. Né, irmãos? Prioridades, sóbrio, sabe? E nesse mundo tudo vai passar, nesse mundo tudo vai ficar. Então o que adianta a gente conquistar o mundo inteiro e perder a nossa alma? Né, irmãos? Vivamos de maneira sóbria. E é isso que a graça de Deus faz quando ela nos alcança. Ela faz nós vivermos uma vida sóbria. Né, irmãos? Está todo mundo lá num funeral, né, velando o morto, mas todo mundo vive como se nunca fosse morrer. Todo mundo vive como se nunca fosse chegar o teu dia. As pessoas saem no funeral e elas continuam buscando as coisas dessa vida. Né, irmãos? Quando aquilo deveria mostrar para elas que no fim não se leva a nada. Não importa quantos diplomas você tenha conseguido. Não importa quantas casas você tenha comprado. Não importa quanto dinheiro você tenha na sua conta. Sabe, irmãos?
a graça de Deus nos ensina a vivermos uma vida sóbria, a não nos embriagarmos com as coisas desse mundo, né, irmãos, a vivermos uma vida justa, né, ele vai dizer justa. Os crentes vivem uma vida justa. Sabe, irmãos, quantos crentes hoje, que se aparecer um cartão de crédito lá na casa dele lá, sabe, irmãos, ele gasta tudinho, porque ele sabe que não vai pagar mesmo. Deixa eu aproveitar esse mês para gastar tudo, estourar o cartão, porque eu não vou pagar mesmo. Sabe, irmãos, precisamos viver uma vida justa, né, irmãos, buscar comprometimento com as coisas, né, se nós prometemos alguma coisa, nos esforçar para cumprir, né, irmãos, é claro que muitas vezes nós passamos dificuldade, né, irmãos, mas a gente sempre buscando correr atrás e solucionar os problemas para vivermos essa vida justa, o qual a graça está nos ensinando aqui. Glória a Deus. Né, irmãos, piamente, né, viver uma vida piedosa, né, irmãos, viver uma vida de um servo de Deus. E ele vai dizer, ó, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a graça de Deus nos alcança, quando a graça de Deus move o nosso coração, ela nos salva. Ela nos salva, ela nos ensina a renunciar às concupiscências mundanas, sabe, irmãos, ela nos ensina o que buscar, viver uma vida justa, uma vida de piedade, e ela nos ensina também a aguardar a vinda do Senhor Jesus. Né, irmãos, a gente não deixa isso para depois, a gente não deixa isso para outro dia, não deixa quando eu tiver mais tempo, aí eu vou me preocupar com isso. Não, irmãos, quando a graça de Deus nos alcança, o Espírito Santo nos ensina, irmãos, a aguardar a vinda de Jesus Cristo. Sabe, irmãos, e se nós estamos aguardando a vinda de Jesus Cristo, sabe, irmãos, nós estamos progredindo espiritualmente. Né, irmãos, se nós estamos aguardando a vinda de Jesus Cristo, nós estamos preocupados em viver uma vida com prioridades certas. Quantos crentes hoje, irmãos, não querem que Jesus Cristo volte? Porque se Jesus Cristo voltar, vai acabar com os sonhos dele, vai acabar com os projetos dele, que agora que ele ia aposentar, agora que ele ia comprar casa, agora que ele ia acabar a faculdade, agora que ele ia trabalhar. Então, se Jesus Cristo voltar, vai atrapalhar tudo. Então, ele não quer que Jesus Cristo volte. Vive embriagado, né, irmãos? Quando a graça de Deus nos alcança, ela nos ensina, sabe, irmãos, ela nos move a aguardar ansiosamente pela volta de Jesus Cristo. Glória a Deus. Sabe, porque não importa quão maravilhoso esteja a vida neste mundo, nada se compara com aquilo que vai ser a volta de Jesus Cristo, e nada se compara com a nova vida que nós teremos, né, irmãos, a qual deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Né, irmãos, por que existe um povo especial, zeloso e de boas obras? Né, irmãos, por que existe um povo que foi remido, que está com as vestes brancas? Por quê? Porque Jesus Cristo entregou a si mesmo por esse povo. Né, irmãos, não são pessoas especiais que deram o primeiro passo, né, irmãos, não são pessoas especiais que tomaram uma atitude, não são pessoas que usaram o seu livre-arbítrio e escolheram a Deus. Não, irmãos, são pessoas porque em Jesus Cristo deu a sua vida, pecadores que estavam condenados e destinados ao inferno. Sabe, irmãos, foi por esse tipo de pessoa que Jesus Cristo deu a sua vida, e agora sim eles estão purificados, agora sim ele se tornou parte de um povo zeloso e de boas obras. Né, irmãos, isso que a palavra de Deus nos ensina. Né, mas por que Deus não salva todo mundo então? A pergunta não é por que Deus não salva todo mundo, a pergunta é por que Deus salvou você. Deus podia ter salvado um monte de perdido lá no mundo, mas o perdido que ele escolheu foi você. Essa é a pergunta. A pergunta não é por que ele não salva todo mundo, e sim por que ele escolheu a mim. Eu perdido, condenado, por que eu? Podia ter escolhido tantas pessoas, por que eu? Então seja grato porque ele escolheu você. Glória a Deus. Não fique se perguntando por que ele não escolheu todo mundo. Né, irmãos? E ele vai terminar dizendo: fala disto, e exorta, e repreende com toda a autoridade. Né, irmãos, ele começa falando, fala o que convém, a sã doutrina, e ele termina dizendo: fala disso, repreende com toda a autoridade.
Né, irmãos? Isso tem que ser ensinado, isso tem que ser colocado dentro da cabeça deles, sabe? E se eles estiverem se desviando, repreende. Glória a Deus. Né, irmãos? Repreende com toda a autoridade. Né? Não é mensagem subliminar, não, irmãos. Né? Não vamos tentar falar sem magoar, vamos tentar usar uma mensagem subliminar. Não, é com autoridade. Sabe, irmãos? É repreendendo, é chamando atenção se precisar chamar. Glória a Deus. Né, irmãos? Fala disto, exorta, repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Glória a Deus. Sabe, irmãos, ninguém te despreze. Mas quantas pessoas não desprezam? Né, mas quantas pessoas no fim de tudo acham, não, mas eu acho que não precisa de tudo isso. Eu acho que não precisa de tudo isso, não. Eu acho que dá para chegar no céu do jeito que eu estou indo. Sabe, que ninguém despreze. Porque se desprezar, sabe, o caminho largo é o caminho pelo qual você está caminhando. Né, irmãos? Ninguém despreze, porque se desprezar, o fim é a condenação. Sabe, ninguém queira pagar para ver. Porque se quiser pagar para ver, não vai ter volta depois. É isso que o apóstolo Paulo está ensinando para Tito. E é isso que a palavra de Deus está nos mostrando hoje. Né, irmãos? Vivamos uma vida que honra a Deus, não para sermos salvos, mas porque a graça de Deus nos alcançou e moveu o coração de cada um de nós. Essa é a palavra, Deus seja louvado. Amém. Juntos agradecemos a Deus em oração, em nome do Senhor Jesus.